Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos, às nossas lições. Hoje é segunda-feira, vamos estudar a lição 7, continuar a estudar a lição 7 e o santuário será purificado, é o tema da nossa lição. E vamos estudar um assunto muito solene, muito importante, que tem a ver com nossa atualidade também. São os 2.300 dias. Ou os 2.300 anos, uma profecia dada a Daniel. Então vamos ver o que esse assunto tem para nós hoje, o que mais vamos aprender sobre esse assunto. Pergunta A. O que comprova que o anjo Gabriel veio esclarecer o profeta sobre a explicação de uma visão passada? Então Daniel 9, 20 a 23, 26 e 27 diz: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque é muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui nós vemos um resumo completo do que o próprio Gabriel veio explicar a Daniel. É interessante notar que foi enviado o próprio anjo Gabriel para essa explicação, para essa orientação para ele. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada? Diz assim, Profetas e Reis, página 554. Outra visão lançou mais luz sobre os eventos do futuro. No entanto, só no final dessa visão é que Daniel ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão? Essa foi a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E isso o deixou muito confuso. Por isso ele buscou fervorosamente entender o significado da visão. Não conseguia compreender a relação entre os 70 anos de cativeiro, conforme predito por Jeremias, e os 2.300 anos que deveriam decorrer antes da purificação do santuário. O anjo Gabriel lhe deu uma interpretação parcial, mas quando o profeta ouviu as palavras, a visão durará muitos dias, acabou desmaiando. Ainda continuando a desejar a tuas nações, página 234. Foi Gabriel, o anjo imediatamente abaixo do Filho de Deus, em posição, que trouxe a mensagem divina a Daniel. Então nós vemos aqui que Daniel pegou a primeira parte da visão, não entendeu, e como ele não entendeu, ele manteve-se em oração e suplicando, e a sua súplica foi ouvida, foi enviada para ele o anjo Gabriel. Gabriel seria a pessoa logo abaixo de Jesus Cristo, o anjo mais importante do céu, e foi enviado ele para estar ali e dar essa explicação para Daniel entender. Nós sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia, e na sua oração da tarde ele foi tocado e foi atendido, e foi algo tão intenso para ele que ele acabou por desmaiar. Foi algo muito forte, algo muito intenso, essa explicação para ele concernente a essa profecia. Pergunta B. Que ordem dada anteriormente a Daniel ainda estava incompleta e a que se referia a explicação inacabada? Então vamos ver o que era isso. Daniel 8, 16 e 14 diz: E ouvi uma voz de homens nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aqui
ele recebe mais informação sobre aquela visão para poder perceber mais o que estava acontecendo ali. Diz a pena inspirada, o Grande Conflito, página 326. Deus tinha enviado o anjo a Daniel com o claro objetivo de explicar-lhe o ponto confuso da visão do capítulo 8, que era a declaração relativa ao tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que ordem dada anteriormente a Daniel ainda estava incompleta. Eu acho que aqui na pergunta houve um equívoco. Lendo agora aqui o texto, que ordem dada anteriormente a Gabriel ainda estava incompleta, e aqui se referia a explicação inacabada. Eu acho que a palavra Daniel ali foi um equívoco. Ali é Gabriel, porque quem estava dando explicação era Gabriel. Então, que ordem anteriormente dada a Gabriel estava incompleta? Era Gabriel e não o profeta, era o anjo. Então, aqui, pela resposta, percebe-se que aqui houve aqui um equívoco nessa pergunta. A pergunta refere-se o que faltava ainda Gabriel explicar a Daniel, né? Então, só para percebermos melhor. Então, fazendo a pergunta correta, que ordem dada anteriormente a Gabriel ainda estava incompleta e a que se referia a explicação inacabada? Exatamente assim que é correto, porque o anjo foi lá e, novamente, foi completar a sua explicação a Daniel. Continuando a leitura da pena inspirada, agora Evangelismo, página 222 e 223. Como povo, devemos ser estudantes dedicados da profecia. Por isso, não devemos descansar até que nos tornemos inteligentes com respeito ao assunto do santuário que as visões de Daniel e João apresentam. Esse tema lança grande luz sobre nossa posição e obra atuais e nos dá prova inconfundível de que Deus nos guiou em nossa experiência passada. Ele explica nosso desapontamento em 1844. Além disso, nos mostra que o santuário a ser purificado não era a terra, como havíamos suposto, mas que Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial naquela época. Desde então, ele tem realizado ali a obra final de sua função sacerdotal em cumprimento das palavras do anjo ao profeta Daniel, que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então é muito importante nós compreendermos esses 2.300 dias que o tópico traz para nós. Daniel, ele recebeu a primeira parte, não entendeu, solicitou, pediu em oração, instou com Deus, preciso entender, mostra para mim como é que é isso, e Deus então trouxe para ele a segunda parte. Foi muito intensa a mensagem para ele. O fato é que o anjo foi lá depois, levou para ele essa segunda parte, a ordem que foi dada anterior a Gabriel estava incompleta, e ele foi lá, transmitiu o restante que era para ser transmitido ali ao profeta Daniel, e ele então compreendeu as 2.300 tardes e manhãs. Irmãos, é muito importante nós entendermos o sacrifício que era realizado aqui pelo povo no deserto. O sacrifício que era realizado ali pelo aquele sumo sacerdote, principalmente o grande dia da expiação. Como é que funcionava aquele sistema de purificação do santuário terrestre. E só dessa forma nós vamos conseguir entender como é que está acontecendo também no céu, hoje, o grande dia da expiação. Nós estamos vivendo o grande dia da expiação no planeta Terra. Jesus, em 1844, saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. O profeta viu uma visão que vinha nas nuvens, né? Ele viu nas nuvens, mas era um sentido horizontal. Jesus saindo do santo para o lugar santíssimo, sentou naqueles anciãos, né? Estava ali também com Deus, e toda aquela, vamos dizer, aquele aparato, toda aquela coisa linda que aconteceu foi no céu. E Jesus agora está fazendo no grande dia da expiação, intercedendo por nós, e além disso fazendo a purificação do santuário. Isso começou lá tratando desde o caso de Abel e está vindo a qualquer momento pode estar no caso de nós que estamos vivos. Portanto, é muito importante entender o assunto do santuário para entender o assunto das 2.300 tardes e manhãs e o que está acontecendo nesse momento, porque as 2.300 tardes e manhãs para nós é contemporâneo. Ele aconteceu em 1844 e continua, a profecia está a decorrer hoje, como eu já disse, a grande expiação, o grande dia solene da expiação. Então, ao terminar esse grande dia da expiação,
tudo vai finalizar nesse mundo, né? Vai ser dito, está feito, e a partir daí os acontecimentos vão ser muito rápidos e a volta de Jesus vai estar em iminência. Então, que nós nos preparemos e vamos estudar esse assunto, compreendê-lo bem, não só para nós, como para poder explicarmos a outros, para, com esse fim, também nos preparar a cada dia para a breve volta do nosso amado Salvador Jesus. Deus nos dê sua graça, abençoe para isso hoje sempre. Amém.